Boa noite, pessoal. Então, comecei a gravar aqui, só vou deixar o resto do pessoal entrar. Faltam alguns ainda, tem recém 14, com certeza vai entrar mais gente. Lucas entrando. Hoje é outro assunto dentro da matéria? Sim, a gente vai falar sobre compressores hoje. Todos os tipos de compressores. Não sei se a gente consegue ver tudo hoje, mas acredito que sim. Aí a gente vai ver sobre todos um pouco. Depois a gente vai falar sobre turbinas a gás e turbinas a vapor. Legal. Tá bom. E depois a gente vai voltar para compressores, mas a gente vai focar nos alternativos, que é o mais usado. E aí a gente vai ver direitinho como é que funciona de 2 tempos, 4 tempos. Tá? Hoje a gente vai ver sobre todos de forma mais genérica, porque é interessante a gente conhecer todos. Tá certo. Tá? Só não mandei para vocês ainda o material, gente. Sempre mando antes, porque eu fiz a apresentação, tá? E os vídeos eu deixei salvo no meu navegador, Douglas. Como eu gosto de mandar para vocês como PDF, nem adianta eu anexar o vídeo, que quando clicar não vai rodar, né? Então, no PDF, aonde atualmente diz vídeo, que é para eu mostrar para vocês, eu vou copiar o link da página que eles estão. Assim, vocês, quando estiverem estudando ou olhando o material, é só copiar o link ali, jogar no navegador, aí vai abrir no mesmo vídeo. Quando é apresentação de PowerPoint, eu até consigo anexar, só clicar e ele roda. Só que como eu vou mandar para PDF, nem adianta fazer essa função toda. Daí... Boa noite. Boa noite. Quase acabando nossa disciplina. Temos hoje, dia 8 e dia 9. Depois começa a resistência dos materiais. Vou até olhar aqui, mas eu acredito que vocês não seja com vocês. Vocês já tiveram resistência dos materiais? Dois. Acho que sim. Já, né? Sim. Já, 1 e 2, Gabriel. Já. Ah, então não é com vocês, não. Vou até conferir aqui o plano da mecânica. Vocês sabem qual é a nova disciplina que vocês vão ter? Eu não sei, não me falar nada. Eu também não sei de nada. Eu também não. Não, desculpa, é tecnologia dos materiais. Resistência dos materiais eu dei para vocês agora. E aí estamos vendo máquinas e motores. É tecnologia dos materiais. Ah, não, eu vou pegar uma turma nova. Agora eu estou olhando a matriz do curso de vocês aqui. Vai ser para a turma nova que abriu de mecânica agora. Depois vocês vão ter alguma outra disciplina, não sei qual. Eu acho que a última que vai ficar só, pelo que eu estou vendo aqui, é fabricação.
3, que aí ela tem que ser prática, né? Então, Contigo. eu acho que eles vão dar Contigo, todas... professora. Oi? Contigo, no caso. Não é comigo fabricação. Eu não sei qual é o professor que dá a prática, é o mesmo que deu fabricação 2 para vocês. Tá o cheiroso. É o Alex? E eu acho que é o Alex, não é? Tá gravado isso aí, pô. Positivo. Tá? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Vou espelhar o... Entra assim. Só porque fica atrapalhando ali. A gente tá lendo o material e fica aparecendo convites aqui. Tá? Vou espelhar minha tela, então, para vocês, a minha apresentação. Eu vou ter que ficar mudando um pouco, só porque quando chega na parte dos vídeos, eu passo para o navegador. Vamos lá, então. Esse material eu vou mandar depois para vocês direitinho, tá? Já falei por quê? Porque depois querem consultar, tirar algumas dúvidas e tal. Tem ele todo direitinho. Ficou extenso, mas ficou bem completo, tá? E aí também não precisam se preocupar em copiar. Falando nessa de copiar, vocês estão adorando essa função, né? Nunca mais pegaram numa caneta. Deixa eu botar grande aqui. Aqui. Cadê vocês? Aqui. Vocês enxergam bem assim? Eu não quero deixar grande, porque senão a gente não consegue ter as telas individuais ali. Ou preferem... Tá bom? A outra opção é assim. Ah, não, dá sim, fechou. Vou deixar vocês aqui no cantinho pequenininho. Qualquer uma delas tá boa, professora. Deixar vocês aqui no cantinho. Não sei se vocês estão vendo a mesma tela aqui. Eu acredito que sim, né? A apresentação maximizada e vocês no cantinho. Tá todo mundo vendo a mesma coisa? Positivo. Tá. Eu estou. Beleza. É que às vezes eu espelho para mim e não repassa aqui. Tá? Então a gente vai falar de compressores, pessoal. Todos os tipos de compressores, tá? Eles têm classificações, a gente vai ver os tipos de classificação. Alguns, claro, que são mais usados, outros menos, tá? Mas é interessante que vocês saibam todos os tipos que existem, mais ou menos o funcionamento de cada um. Claro que a gente fala de forma genérica o funcionamento de cada um. Por quê? De forma específica, depende muito, né, do fabricante, do modelo, da potência, maior, menor, mais simples, mais complexo. Mas o princípio de funcionamento é sempre o mesmo. E é interessante que, diante de um compressor, vocês consigam identificar, tá, qual tipo é e, assim, mais ou menos, como é que funciona cada um deles, tá? Então, passou. Passa. Ah, não passa a tela. Bom, já vi que para eu passar aqui vai sumir vocês. Não tem como fazer os dois juntos, mas a gente deixa assim então. Primeiro, gente, antes de ver compressores, a gente precisa falar também dos ventiladores. Os ventiladores, de certa forma, também variam a pressão, tá? Eles succionam ar ou gás, né, de um lado e lançam para o outro lado. Então, eu tenho uma variação de pressão. Mas existe diferença entre ventiladores e compressores, tá? Os dois constituem a família das máquinas operatrizes, tá? Ou geratrizes de fluxo compreensivo, tá? Sobre os ventiladores. Os ventiladores, então, promovem o escoamento de um gás, promovem variação da massa específica do gás, raramente ultrapassa 7%. O que quer dizer isso, gente? Como eu tenho uma alteração na pressão, eu também vou ter uma alteração na massa específica. Bem pequena quando eu estou falando de ventiladores, tá? E a elevação de pressão é inferior a 0,1 atmosferas, tá? Que também, ou seja, vai variar mais ou menos ali 10% no máximo de pressão. Por que atmosfera?
porque vai variar da atmosfera que eu tenho. Normalmente eu estou em pressão atmosférica, tá? Mas o ambiente em que ele está pode ser outro também, tá? Mas, levando em consideração o mesmo ambiente, de um lado para o outro lado, a variação máxima ali, tá? É de 10% de pressão. Como ele é aberto, não tem um compartimento fechado, não tem como fazer uma grande diferença de pressão, tá? Os compressores, sim, eles proporcionam a elevação da pressão de um escoamento gasoso, né? Ele também promove elevações de pressão de uma atmosfera até centenas de atmosferas, ou seja, ele pode aumentar a pressão, né, de um escoamento gasoso, de um gás ou de um vapor, tá? Em centenas de vezes. Há quem utilize, então, a denominação sopradores para as máquinas que operam com elevações de pressão pequenas, mas superiores aos limites usuais dos ventiladores, tá? Os sopradores que a gente conhece, na verdade, eles são pequenos compressores, tá? De elevações muito pequenas de pressão, mas ainda são compressores, tá? Mas, de forma popular, a gente fala sopradores. Quanto à aplicação, tá? A classificação dos compressores quanto à aplicação. Existem compressores de ar para serviços ordinários, tá? Compressores de ar para serviços industriais. Depois eu tenho compressores de gás ou de processo. Tenho os compressores de refrigeração e compressores para serviços de vácuo, tá? Também conhecidos como bombas de vácuo. Quanto à classificação ali, o que são os compressores de ar para serviços ordinários, tá? Eles são aqueles compressores mais simples, fabricados em série, né? Então, eles são de uma simples construção, simples geometria, e eles podem ser produzidos em alta escala, fabricados em série, tá? Porque eles não são complexos. Normalmente, por serem produzidos em série, e serem simples, né, eles têm um baixo custo inicial, um baixo custo de aquisição, tá? Serviços de jateamento, de limpeza, de pintura, acionamento de pequenas máquinas pneumáticas, esses são os que a gente chama de compressores para serviços ordinários, tá? Serviços simples e leves. Eu tenho os compressores de ar para serviços industriais, tá? Esses são centrais encarregadas do suprimento de ar, podem ser de grande porte e condições de operação costumam variar pouco, tá? Exceto a vazão, ou seja, os compressores de ar para serviço industrial, a única coisa que eu consigo variar ele durante o processo, né, de forma significativa, eu consigo ter algumas variantes, mas de forma significativa, os compressores de ar, eu só consigo variar a vazão, tá? A vazão de saída do gás ou do vapor, tá? Eu não consigo variar muito a pressão, por exemplo. Não consigo variar a temperatura, tá? Só a vazão. Compressores de gás ou de processo, tá? São variadas condições de operação, né? Então, eu consigo variar a pressão, temperatura, vazão, tá? Depende do meu tipo de operação. Compressor de ar com características anormais, tá? Como, por exemplo, os fornos de craqueamento catalítico em refinarias, tá? Eu tenho alguns compressores de gás que trabalham em alguns processos mecânicos, né? Eu posso fazer o encruamento, o endurecimento de alguns metais, tá? Nessa parte de tratamentos térmicos, mecânicos, né? Eu preciso ter o controle sempre de temperatura, pressão e vazão. Então, como compressores de gás, né, ou de processo, pode ser chamados, eu consigo ter essa variação, é interessante eu utilizar ele, por exemplo, nos tratamentos térmicos, quando eu estou falando em aplicações mecânicas, né? E também para compressão de gases. Os compressores refrigerantes, o nome já diz, tá? Eles trabalham com fluidos bastante específicos, né?
Os outros tipos de compressor trabalham com fluidos um pouco mais simples, né? Muitas vezes o fluido é a própria água, eu vou ter vapor de água, tá? Os de compressores de refrigeração, eles são muito específicos quanto aos fluidos. Qual é um fluido que a gente fez bastante exercício lá na parte de refrigeração? O R134A, pós-TR12, pós-TR22, tá? Cada fluido tem condições específicas para trabalho, né? E cada um vai afetar o compressor de uma forma. Um pode ser mais corrosivo, outro menos, tá? Então, eu tenho que fazer o compressor principalmente em função, tá, do fluido que por ele circula. Também eu tenho que cuidar condições de sucção e de descarga pouco variáveis, tá? Então, eu dimensiono e construo um compressor de refrigeração, a condição, né? Basicamente a pressão de sucção e a descarga, eu não consigo variar muito no processo. Então, eu compro aquele compressor e eu tenho que trabalhar naquelas condições ali, que são bem pequenas, né? Não tem uma variação muito grande. Tratado como compressor de processo de sistemas, espera que a minha tela ficou na frente aqui. Queria tirar isso aqui. Ah, tem alguém querendo entrar aqui, ó. Diego. Deixa eu anotar o Diego. Compressor de processos, sistemas de grande porte. Por exemplo, o propano em refinarias, tá? O propano normalmente eu uso em instalações de grande porte quando eu estou falando de refrigeração. Outro tipo de fluido que normalmente a gente usa em sistemas de grande porte, amônia, né? Porque ele é muito perigoso de trabalhar. Ele tem condições, características específicas de refrigeração muito interessantes. Tá? Ele apresenta uma troca térmica muito interessante quando eu vou aplicar em sistemas de refrigeração. Em contrapartida, ele é perigoso, né, gente? Ele é tóxico. Então, eu só consigo... Deixa eu anotar, Ronaldo, aqui. Eu só consigo trabalhar ele quando eu tenho condições de segurança também bastante altas. Compressores para serviços de vácuo, tá? São o que a gente chama de bombas de vácuo. Na verdade, são compressores. Tem pressão de sucção subatmosférica, tá? Ou seja, menor que a pressão atmosférica. Pressão de descarga quase sempre atmosférica, tá? Normalmente, eles trabalham a ar e apresentam características bastante importantes, né? Então, é interessante que a sucção seja a menor que a atmosférica. Por quê? Porque eu desejo retirar o ar, né, de algum ambiente, de algum elemento. Então, a sucção dele precisa ser menor que a atmosférica. Como é que funciona a pressão, né? Do mesmo jeito que a temperatura. Sempre andam aliadas, né? Eu tenho uma troca térmica do local, né, ou elemento de maior temperatura para o de menor temperatura. Pressão tem um comportamento bem semelhante, né? Eu vou ter sempre, então, a troca, né, o fluxo de pressão do local de maior pressão para o de menor pressão. Então, se eu vou fazer o vácuo, eu tenho que ter uma pressão de sucção menor que a atmosférica, tá? Isso ficou entendido, gente? Esse fluxo de calor e de pressão? Não estou vendo vocês no momento. Opa, aqui, tá? Estaremos voltados aos compressores de processo, né? Porque eles exigem um trabalho minucioso em função de cada aplicação. Representa um investimento financeiro elevado. Tá? Então, a gente vai falar mais sobre os compressores de processo. Na indústria do petróleo e no processamento petroquímico, esses compressores são usados como? No estabelecimento de pressões necessárias às reações químicas, tá? O que é isso? Algumas reações químicas só ocorrem em determinada pressão, tá? Ou seja, na pressão ambiente, se estivesse num ambiente aberto,
não aconteceria aquela reação química. Às vezes é necessário que eu aumente ou diminua, né, a pressão do ambiente para que a reação química aconteça. No transporte de gases em pressões elevadas, né, para transportar gases, eu preciso de uma variação de pressão. Se todo o meu sistema tiver em uma determinada pressão, né, o meu gás não vai circular, ele vai ficar parado. É necessário que eu tenha pontos de baixa e alta pressão para que ele circule, tá? No armazenamento sob pressão, tá? Às vezes é necessário fazer o armazenamento dos gases, né, em baixa pressão, para eles se concentrarem em um determinado ponto. No controle do ponto de vaporização, em processos de separação e de refrigeração, tá? Por exemplo, nos sistemas de refrigeração, eu preciso controlar o ponto de vaporização do fluido. O que é o ponto de vaporização? Tá? É determinada pressão e temperatura em que aquele fluido evapora. Como a gente conversou, a água evapora a 100 graus Celsius quando ela está submetida à pressão atmosférica. Se eu mudar a pressão em que a água está, ela não vai mais vaporizar a 100 graus Celsius. Se eu tiver uma pressão menor que a pressão atmosférica, tá? A água vai evaporar a menos de 100 graus Celsius, tá? O inverso é verdadeiro. Se eu tiver em um ambiente com uma pressão um pouco mais alta, tá? A minha água vai evaporar a uma temperatura mais alta. Agora eu pergunto para vocês, tá? Se eu tô em algum lugar terrestre, não sei nenhum palpite para dar para vocês, tá? Aonde normalmente vão os jogadores jogar em algum lugar que eles sentem a pressão? Alguém tem um exemplo? Colômbia. Tá? Colômbia, Chile. Tá, lá é mais alto ou é mais baixo que aqui? Mais Mais alto. alto. Se lá é mais alto que aqui, a pressão é maior ou é menor? Maior. Menor. Vamos lá? Menor Quem a acha pressão. que Tá, então o Chile. O Chile é um lugar mais elevado que o Brasil. Quem é que acha que a pressão lá é menor? Não, eu acho que a pressão é mais alta que aqui. A pressão é menor lá. Eu acho que é menor também. Deixa eu aceitar o Maurício aqui. E aí? Menor ou maior? Ah, tá Mais confuso. O ar alto, rarefeito na Tá pressão 2 menor. contra 1. Tá. Eu sei que Não, é maior. eu acho que é É maior. maior? Não, ele falou com certeza. Menor, Não, é menor. maior. Por que é maior, Felipe? Porque quanto mais alto, maior. Quanto mais alto, maior. Quanto Eu mais acho que tá quanto mais elevando, alta a pressão, vai lá se pro for maior. É que Mais nem- alto tem lá menos pro- ar pesando, cara. Tá, então vamos fazer assim, ó. Vamos a brincar lei te aqui. apresenta, Leandro. Vai saber. Tá, peraí que eu me... É só porque ele é alto, ele fala isso, né? Te liga aí, Maurício. Tá todo mundo vendo meu desenho bonitinho aqui? Mais alto que o nível do mar, não é isso? Sim. Tá, então vamos brincar aqui no Paint mesmo, só para vocês visualizarem isso. Tá? Vou botar um verdinho aqui, ó. Tá? Estamos aqui. Brasil tá aqui, ó. Tá? Aí vamos seguir, fazer de forma bem grotesca, né? Mas não é assim. Aqui, ó, tá o Brasil. E aqui tá o Chile. Por que eu botei o Brasil baixinho? Porque o Brasil, mais ou menos, né? Tem pontos mais altos, pontos mais baixos, mas a variação não é muito grande. O Brasil tem mais ou menos a altura do nível do mar, tá? Então, botei baixinho aqui. O Chile é mais alto, tá? Então, estamos aqui. Em preto aqui, ó, vai ser a nossa atmosfera, certo? Aqui é a nossa atmosfera. E em vermelho vai ser a nossa pressão, tá? O que é a pressão? É a quantidade, né, de ar que eu tenho sobre nós. Então, deixa eu pegar um pincel. Não, tem um pincel grosseiro.
Então, aqui... Não, ficou muito ruim esse aqui. Aqui. E aí, Filipão, já te arrependesse aí de Então, ter aqui, falado? ó, tá a coluna de ar que tá em cima de nós. E aqui tá a coluna de ar que tá em cima lá do pessoal do Chile, tá? Aqui não tem mais ar em cima de nós. O que é a pressão atmosférica? É um peso, né, sobre nós. Então, em lugares mais baixos, a pressão atmosférica é maior. Em lugares mais altos, a pressão atmosférica é menor. Todo mundo aceitou com o meu desenho super técnico aqui? Mega Não me técnico. convenceu ainda. Pomba, Não te Filipão! convenci? Como não te Ele tá de convenci? sacanagem. Não, 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 não. É que ele não é jogador, ele não é jogador. Tu tá aqui, ó, Felipe. Tá? Olha a quantidade de ar que tem em cima de ti. A gente pode dizer que é uma coluna de ar. Vai ter um determinado peso. Se tu for lá para o Chile, essa coluna de ar vai ser menor. A gente está falando de pressão atmosférica, tá? Mas se a gente estivesse em outro meio, né? Se em vez de ar fosse outro Se fosse vapor, areia, ele ia todo sentir o vapor peso. tem uma massa específica, né? Uma densidade específica, portanto, um peso. É como se fosse colunas de ar, né? É que a gente acha que o ar não pesa. Ele pesa, gente, muito pouco perto da densidade do nosso corpo, por exemplo, tá? Mas o ar tem uma certa densidade, né? Então, uma coluna de ar maior sobre nós apresenta uma pressão maior, e uma coluna de ar menor sobre nós também vai ter uma pressão menor. Todo mundo aceitou? Professora. Oi. E no fundo do mar, é maior, então, quanto mais fundo, maior, no caso. Não, aí tem o que a gente chama, tá, de duas densidades, né? Quando eu tenho uma mistura. O que o colega falou? Aqui, ó. Vamos fazer todo o nosso desenho bonitinho, tá? Quando chega aqui, ó, tem o mar, tá, gente? Aí tem uma pessoa aqui, ó, embaixo do mar. Essa minha coluna de pressão aqui, ó, ela vai ter duas partes. Vai ter essa parte aqui, ó, que é o peso, a pressão atmosférica, que leva em consideração a densidade do ar. Mas essa outra pressão aqui, que vai levar em consideração a densidade da água, tá? A densidade da água, o peso da água é maior do que do ar. Então, por exemplo, 1 metro acima da superfície, tá? 1 metro de ar em cima da superfície, em cima de uma pessoa, né? Vai ter determinado peso. 1 metro de profundidade na água é um peso muito maior. Por quê? Porque a densidade da água é maior do que do ar, tá? Então, em termos de distância, uma coluna de ar pesa pouco. A mesma coluna de água pesa muito. Então, se tu tiver num nível abaixo da água, essa pressão vai aumentar muito, tá? Por isso que mergulhadores, né, tem todo um preparo físico, tem toda uma questão de equipamentos. Por quê? Porque o corpo está acostumado a trabalhar sobre pressão atmosférica. Conforme tu vai entrando no mar a uma profundidade maior, é uma pressão muito alta no teu corpo, tá? Então, tem alguns riscos, né? Os órgãos começam a ficar apertados e chega num ponto que tu não consegue respirar, que o coração não tem espaço para bater, tá? Por isso também que quando eles vão a profundidades muito altas, muito baixas, né? Eles não podem voltar rápido, porque dá uma diferença de pressão no corpo muito alta e perigosa. Então, eles têm que voltar um pouquinho, ficar um tempo a uma determinada profundidade, subir mais um pouquinho, esperar um pouco, subir mais um pouquinho, justamente por causa dessa pressão no corpo que a coluna de água, que é muito mais significativa que a do ar, proporciona.
Feito, então, a parte da pressão atmosférica aqui. Voltamos para lá. Deixa eu passar para cá. Estou aqui. Opa, mas voltou. Não tem problema, a gente vai. Feito. E por último ali, ó, na conversão de energia mecânica em energia de escoamento, tá? Sistemas pneumáticos, fluidização, elevação artificial de óleo em campos de exploração, tá? Tem algumas aplicações bem específicas, assim. Essa daqui, gente, é uma das classificações mais importantes, tá? Os compressores são divididos em dois grandes grupos, tá? Os compressores volumétricos e os compressores dinâmicos, tá? Isso precisa ficar bem claro. Os compressores volumétricos, como o nome já diz, tá? Tem outros tipos dentro dele, tá? Mas o princípio de funcionamento dos volumétricos, basicamente, é alterar a pressão a partir do volume, tá? Do volume do fluido, do gás, do vapor, tá? O que eu quero dizer com isso? Se meu fluido for um gás, não interessa nem qual fluido, um gás, tá? Um gás ocupa um certo espaço, um certo volume. Se eu comprimir esse gás, a pressão dele aumenta, tá? Então, a gente precisa saber que o volume e a pressão, tá? São inversamente proporcionais. O que eu quero dizer com... Deixa eu botar a fotinha de vocês aqui. Não aparece. Não gosto quando não aparece vocês aqui. Acho que eu prefiro assim, que assim eu vejo vocês, tá? O que eu quero dizer com inversamente proporcionais? Quanto maior o volume que um gás ocupa, menor é a pressão, tá? Se eu pegar esse gás e começar a apertar ele, tá? A diminuir o espaço que ele ocupa, maior vai ser a minha pressão. Desculpa. Então, um dos princípios de funcionamento é o princípio do compressor volumétrico. Ele opera, tá? Ele altera a pressão através do volume que o fluido ocupa, tá? Esses são os mais empregados, tá? Por quê? Porque nele tá os compressores a pistão, nele está os compressores por diafragma, tá? Eles podem ser alternativos ou rotativos. Com certeza os que vocês mais conhecem são os volumétricos, tá? Depois eu tenho os dinâmicos. Os dinâmicos, eles não trabalham com uma alteração do volume, e sim por alguns dispositivos próprios, mas ele não tem essa capacidade de aumentar e diminuir o volume. Quem são os compressores dinâmicos? Por exemplo, eu tenho compressores axiais. Vocês devem conhecer os compressores axiais como turbinas. A turbina, ela tem uma variação da pressão do fluido que por ela circula. Quem é o fluido que passa numa turbina? Um exemplo que vocês conhecem. Ar. O ar, tá? É bem comum o ar, tá? Ele não trabalha, ele não pega o ar e concentra o ar em um volume menor. Ele tem outro dispositivo, tá? Mas os dois grandes grupos são esses. Ou volumétricos ou dinâmicos. Todo e qualquer compressor tem que ser classificado em um desses tipos, tá? Os compressores volumétricos, então, elevação de pressão conseguida pela redução do volume ocupado pelo gás, tá? O que a gente falou. Volume e pressão são inversamente proporcionais, tá? Podem ser identificadas fases, tá? Que é o passo a passo do processo. São processos intermitentes, ou seja, começa, para, começa, para, começa, para, tá? Não é sequencial. Tanto o axial quanto o centrífugo são os dois tipos dos compressores dinâmicos, tá? Eles acontecem num fluxo contínuo. Os volumétricos não, eles são intermitentes, tá? Acontece uma parte do processo, depois acontece outra, depois acontece outra,
tá? Por isso que eles são chamados de intermitentes. Compressão em sistemas fechados. Se eles trabalham a pressão através do volume, o sistema tem que ser fechado, né? Senão eu não vou conseguir controlar o volume, aumentar o volume ou diminuir o volume, tá? Os compressores dinâmicos possuem dois órgãos principais, tá? O impelidor e o difusor. Os dois tipos de compressores dinâmicos possuem esses dois órgãos. O impelidor, tá? É um órgão rotativo munido de pás, que tem pás, tá? Que transfere ao gás a energia recebida a um acionador. O que é energia recebida? Energia, nesse caso, é a mesma coisa que trabalho, gente. O ar, quando está empurrando uma pá, ele está fornecendo um trabalho, né? Ele está causando uma força. Se ele desloca uma pá, ele está fornecendo trabalho, está fornecendo energia, tá? E o difusor é um órgão fixo que transporta a energia cinética do gás em entalpia com consequente ganho de pressão, tá? O que é energia cinética? É aquela energia em movimento, tá? Basicamente, não posso dizer que é a mesma coisa. Uma comparação, os geradores eólicos são pás, né? O que mexe aquelas pás? O vento. O vento tem uma energia cinética, uma energia de movimento, que força aquela pá, tá? A ter um movimento constante. Então, ele está gerando trabalho a partir da energia cinética do vento, tá? Travou a minha tela aqui. Ele é um processo contínuo, tá? Ele não começa e para, não começa e para. Ou tá movimentando ou não tá. Não existe partes do processo, tá? E a compressão em volume de controle. Alguém tá tentando entrar aqui. Deixa eu ver. Ronaldo entrou. Deixa eu mandar na tela de novo. Tá? Aqui, gente, está um resuminho, tá, dos tipos de compressores. Então, como a gente falou, os compressores, eles vão ser ou volumétricos ou dinâmicos, tá? Dentro dos volumétricos, existem outras duas classificações, tá? Os alternativos e os rotativos, tá? Alternativos são aqueles que têm movimentos alternados, como diz. E os rotativos são aqueles que têm movimentos de rotação. É bem como o nome diz, tá? Dos alternativos, tá? Eu tenho o compressor de pistão e o compressor de diafragma. O compressor de diafragma também é conhecido como compressor de membrana. É a mesma coisa, tá? A gente vai ver direitinho o que ele é. Dentro dos volumétricos, então, eu tenho esses dois alternativos. O mais comum é o de pistão. Garanto que todo mundo aí já viu como é que é o funcionamento de um compressor de pistão, tá? O de diafragma não é tão utilizado, mas nós temos. E depois tem os rotativos, dentro dos volumétricos. O de palhetas, o de parafusos e os de lóbulos, tá? Tem 3 tipos de rotativo. Depois deste grande grupo, eu tenho os dinâmicos. Os dinâmicos não existem, tá? Alternativos. Por que não existem alternativos? Como o nome já diz, alternativos é quando eu tenho a alternância dos movimentos. Eu acabei de explicar que os dinâmicos, eles trabalham de forma contínua. Não tem uma fase, outra fase, tá? De forma contínua. O único jeito de ter um processo contínuo é através de uma rotação. Então, os volumétricos existem alternativos e rotativos, mas os dinâmicos só existem os rotativos, justamente para proporcionar, né, um movimento contínuo. E entre os rotativos eu tenho os centrífugos e os axiais, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Compressores alternativos. Normalmente ele tem sistemas de biela-manivela, né? Para converter o movimento rotativo de um eixo,
num movimento translacional de um pistão. O que é isso? O eixo, ele vai ter um movimento rotativo, né? A biela-manivela é o mecanismo, tá, que transforma aquele movimento rotacionário em um movimento translacional. Tá? O que é translacional? É um movimento de vai e vem, ou de sobe e desce. Ou seja, é a transformação de um movimento que está assim, ó, rotacionando, para um movimento que vai ser só transladar, ou de um lado para o outro, ou de cima para baixo, tá? Provavelmente ele vai translacionar um pistão, né? Para um pistão promover a alteração de volume e, consequentemente, pressão, tá? Aqui tem um exemplozinho, tá? Aqui eu tenho um pistão, né? Aqui, o cilindro, a biela, tá? E aqui o cárter, que é como se fosse a capa total ali do meu componente, tá? Basicamente, ele faz o quê? Pega um movimento rotacional e transforma aqui, ó. Isso aqui vai rotacionar, essa partezinha de dentro, né? Vai fazer assim. Essa rotação vai promover um movimento translacional nesse pistão. Aqui, esse eixo está rodando, mas esse pistão aqui vai subir e descer, subir e descer. Como é que funciona o sistema de compressão do fluido, tá? Eu tenho, gente, duas válvulas sempre. Deixa eu aceitar o colega aqui. Tá? Eu tenho sempre ali duas válvulas. Uma válvula de admissão e uma válvula de descarga, tá? As duas trabalham por diferença de pressão, tá? Vou dar um zoom aqui, só para que vocês enxerguem bem a válvula, para ver como é que funciona. Aqui, ó. Tá vendo que essas válvulas não são fixas. Essa válvula aqui, ó, a partezinha maior dela fica para dentro, tá? Enquanto a outra válvula, que é descarga, a partezinha maior fica para fora. Por quê? Quando o fluido tá admitindo, quando o pistão ali tá admitindo fluido, ele vai vir para baixo. Quando ele vai vir para baixo, tá? Imaginem que aqui, ó, eu tenho uma área. Quando ele for para baixo, ele vai diminuir a pressão, né? Vai diminuir a pressão deste compartimento aqui, ó. É essa fase aqui que a gente está olhando, ó. Etapa de admissão. O pistão vai descer, tá? E nesse ambiente aqui vai ficar uma pressão mais baixa. Se aqui, ó, que eu tenho a continuidade do meu circuito. Se aqui eu tô uma pressão mais alta e aqui eu tô a uma pressão mais baixa, o que vai acontecer com o fluido? Ele vai se transportar da tubulação, que está uma pressão mais alta, para uma pressão mais baixa, né? Então, como aqui está uma pressão mais alta, quando o pistão está descendo, né? Essa válvula de admissão vai abrir. Quando o fluido ele vai estacionar em um determinado ponto, quando o pistão voltar, ele vai comprimir esse fluido que está aqui dentro, tá? Vai comprimindo, 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 até chegar um ponto em que a pressão aqui dentro, tá? Dentro do cilindro, vai ser maior do que a pressão de saída, que dá saída da tubulação. Então, o que vai acontecer com a válvula de descarga? Vai abrir, tá? E depois se repete o movimento. Então, meu pistão, quando está descendo, a válvula de admissão abre. Entra fluido. Meu pistão fica em um determinado ponto. Meu pistão agora vai voltar, vai subir. Vai subindo, subindo. O fluido que está ali vai ser pressionado até um determinado ponto que ele vai abrir a válvula de descarga, tá? Então, esse fluido vai sair de volta. As duas válvulas nunca estão abertas ao mesmo tempo, tá? Uma abre e fecha.
Em determinado momento, as duas ficam fechadas. Depois, a outra abre e fecha de novo. Aí ficam as duas fechadas. Mas em nenhum momento, tá? Eu tenho as duas válvulas abertas ao mesmo tempo. Deixa eu botar vocês para o lado aqui. Tá? Esse alternativo de pistão é mais tranquilo, né? A maioria de vocês já deveriam conhecer o funcionamento, quais são os principais elementos ali, tá? Então, devido ao funcionamento automático das válvulas, o compressor alternativo aspira e descarga o gás, respectivamente, nas pressões instantaneamente reinantes na tubulação de sucção e na tubulação de descarga, tá? Como é que eu consigo alterar a pressão de sucção ou descarga? Por isso que a gente falou lá. Os compressores alternativos, eu não tenho essa variação muito grande de pressão de descarga e sucção. Eu já compro ele para trabalhar em determinada faixa, tá? Como é que ele é projetado? Por que tem alguns compressores alternativos de pistão que tem uma pressão de descarga maior que o outro, tá? O que faz diferença na pressão é o tamanho, tá, do cabeçote ali. E também o percurso do pistão, tá? E o tamanho da válvula ali. Então, para ter pressões maiores, tá? Eu preciso ter ali um fluido comprimido no menor espaço. Para ter pressões menores, eu não preciso comprimir tanto o fluido. Então, o que vai determinar ali a pressão de descarga de um compressor alternativo ou outro vai ser o projeto ali. O tamanho do pistão, o percurso que ele faz e os tamanhozinhos da válvula, né? Se tiver um orifício maior, a pressão vai ser menor. Se tiver um orifício pequenininho, a pressão vai ser maior. Mais ou menos com o que a gente faz com mangueira quando vai lavar o carro, né? Ele tem um determinado orifício. A água sai a uma determinada pressão. Se a gente tapar metade da mangueira, o que vai acontecer com a água? Ela vai sair com uma pressão maior, tá? Então, o tamanho do orifício é diretamente proporcional ali à pressão de descarga e sucção. Aqui tem um exemplozinho, tá? Mas é só uma foto, eu vou mostrar um videozinho para vocês. Vou passar outra aba aqui. Só para vocês verem o funcionamento de um. Se ele travar, vocês me avisem, tá? Tá? O importante era só ver essa parte interna. Como é que funciona? Ele vai transformar esse movimento aqui, ó, do eixo, que é o movimento rotatório, né, rotacional, em um movimento de translação, de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Aqui ele ainda mostra, ó, a sucção e a descarga. Um lado eu vou ter a sucção e do outro lado eu vou ter a descarga. Um lado eu vou ter a sucção, do outro lado eu vou ter a descarga, tá? Esse é o tipo de compressor mais simplesinho. Voltamos para lá. Vamos falar agora do compressor de diafragma, tá? Utiliza o pistão não para comprimir o gás, mas para deslocar um fluido hidráulico que aciona um diafragma que faz a compressão do gás através da redução de volume da câmara de compressão, tá? Ele utiliza, deixa eu aceitar o colega, Bruno. Ele utiliza um compressor, um pistão, tá? Mas não para comprimir diretamente o fluido, e sim deslocar um fluido hidráulico, tá? Basicamente, no lugar do pistão, ali só o pistão direto em contato com o fluido,
no diafragma ou de membrana. Por que membrana? Nada mais é que um componente que vai dividir, né, o fluido hidráulico com o fluido de trabalho, né? Então, eu vou ter um pistão, em cima do pistão eu vou ter um fluido hidráulico, tá? Vou ter um fluido. E depois eu vou ter um diafragma ou uma membrana. Para que é essa membrana? Justamente para separar os dois fluidos. Se eu tiver o pistão e o fluido, a primeira vez que entrar o fluido do sistema, vai se misturar tudo. É como se fosse uma barreira entre os dois, tá? E o comportamento dele é bem parecido com o alternativo de pistão, tá? Aqui está um modelinho. São recomendados para compressão de gases tóxicos, corrosivos, inflamáveis, inclusive oxigênio, tá? Não exige lubrificação para vedações do pistão e da haste, como no caso de compressores alternativos de pistão, tá? Assegurando-se que o gás não seja contaminado com fluido hidráulico, tá? Eu uso esse tipo de compressor quando eu não quero que o meu fluido do sistema, né, por algum motivo que seja tóxico, ou corrosivo, ou inflamável, entre em contato direto com as partes metálicas, ou seja, o pistão. Então, eu boto um outro fluido e um diafragma, que normalmente é de um material tipo borracha, né, para não ter esse contato. Então, ali acaba sendo um compressor com utilização muito específica. Compressores rotativos de paleta. Já vimos 2 tipos de compressores, né, alternativos. Vamos ver agora os tipos rotativos de paleta. Possui um rotor e um tambor central que gira excentricamente em relação à carcaça. Então, no meio eu vou ter movimento rotacional em relação a uma carcaça, onde existem rasgos radiais, né, que se prolongam por todo o comprimento. E é por ali que são inseridas as paletas retangulares. Então, as paletas são elementos para orientar a circulação do fluido. Aqui tem só uma foto, tá? Ou seja, essa parte aqui, ela vai rotacionar dentro desse tambor aqui, né? E, consequentemente, promover a alteração do volume, tá? Reparem aqui, ó. Nessa primeira partezinha aqui, ó, eu tenho um volume menor. Conforme isso aqui rotacionar, cada pedacinho aqui, ó, vai ser comprimido. Essa paleta, ela se desloca. Se desloca da onde? Aqui, ó, a parte que está preta é o tamanho da paleta. E a parte que está em branco é a ranhura que ela tem para se deslocar. Essa daqui de cima, ó, ela está deslocada quase toda para fora, porque ela tem espaço, enquanto a de baixo está toda para dentro. É isso aqui, ó, que vai promover uma alteração do volume. O videozinho a gente olha melhor. Tá? Possui relações de compressão internas fixas. Assim, a compressão do gás, no momento em que é aberta, a comunicação com a descarga poderá ser diferente da pressão reinante dessa região ali, né? É só para dizer que ela possui relação de compressões internas fixas. Eu não consigo ter variações. Vou mostrar o videozinho para vocês aqui. Ó, bota a tela para lá, bota a tela para cá. Por mais que a gente explique o videozinho ali circulando o fluido, é sempre o que amplia a nossa visão. Então, essa parte aqui é a parte que rotaciona. Aqui tá as paletas, tá? Que vão determinar a área ali do fluido, aumentando e diminuindo a pressão. O fluido vai entrar em um espacinho, ó. O fluido vai entrar por aqui, em um espacinho grande. Conforme ele rotaciona, esse espacinho vai diminuindo.
Se o volume vai diminuindo, a pressão vai aumentando, tá? Então, ele entra a baixa pressão e sai a alta pressão. Depois do de palhetas, então, temos os compressores parafusos, tá? Esses também são bem utilizados na indústria. São 2 rotores de forma de parafuso que giram em sentidos opostos, tá? Mantendo uma condição de engrenagem. É a mesma coisa, promove a alteração do volume, né? São 2 parafusos que rotacionam entre si, né? Na entrada eu vou ter um espaço maior. Conforme os parafusos vão rotacionando, o espaço em que o fluido está contido vai diminuindo. Então, consequentemente, vai aumentando a pressão, tá? Então, são 2 eixos em forma de parafuso. Um gira sempre no sentido oposto do outro. A relação de compressão interna depende da geometria da máquina, né, e da natureza do gás, podendo ser diferente da relação entre as pressões do sistema. Então, o que determina a maior ou menor pressão de atuação do sistema é a geometria, tá, dos eixos, dos parafusos, e, consequentemente, das áreas dali de volume que vai aumentando ou diminuindo a pressão. Aqui só para mostrar os eixos, tá, como é que eles são. É um eixo que sempre encaixa em função do outro, é como se fosse um macho e uma fêmea. E vou mostrar um videozinho para você. Muda de tela, vai de tela. Muda de tela, vai de tela. Roda direitinho para vocês ou travo o vídeo? Roda bem? Esse aí tá parecendo foto, ele não tá rodando, é tipo clique. Ah, é a Pra mim internet que também, deve câmera estar mais lenta. baixa. Você. Mas tá bom, tá dando para entender. É que a gente explica, mas ali vendo depois o videozinho, ele mexendo, é o que facilita melhor a visualização. Sempre, normalmente os vídeos mostram, gente, é azul e vermelho. Azul é a entrada do vapor a baixa pressão e vermelho é a saída do vapor, né, a alta pressão. Claro que ele não pega vapor assim do ar, né, vai vir uma tubulação conectada ali, mas é só pra gente enxergar. Olha, o gás vai entrando a uma baixa pressão, fica naquele espaço ali contido, de uma forma que ele não consegue voltar, tá, gente? Ele só consegue ter o fluxo pra frente. Vai pressionando até sair a alta pressão. Deu para entender, tá? Quase todos os vídeos de compressores é um rockzinho no fundo, não entendi porquê, mas é assim. Tá? O último tipo, então, de compressores rotativos, tá? É o de lóbulos. Ele possui 2 rotores que giram em sentidos opostos, tá? Mantendo uma folga muito pequena no ponto de tangência entre si e com relação à carcaça. Resumindo, é muito parecido com um parafuso, tá? Vai ser 2 eixos
que vão rotacionar entre si. Só que ele não tem o formato de parafuso, e sim de lóbulos, tá? Lóbulos podem ser assim, gente. O mínimo é com dois lados, tá? Como se fosse uma bolinha e outra bolinha. Mas eu posso ter com mais lóbulos. Posso ter com 3 lóbulos, por exemplo, tá? Aqui eu botei um desenho de 2. Como é que ele funciona? Um vai rotacionar de um jeito, o outro vai rotacionar do outro. Aqui, ó, tá? A partezinha que tem os pontinhos está entrando fluido. Ó, entrou fluido porque aqui está aberto. Eles vão começar a rotacionar. Já fechou essa parte aqui, ó. O fluido que tinha toda essa área aqui, ó, vai ficar contido em determinado ponto devido ao giro só nesse espaço aqui. Como essa área aqui, ó, é menor que toda essa área, aqui ele vai ser comprimido. E aí, quando ele gira mais um pouquinho, ele sai pelo outro lado. A próxima vez em que ele gira, acontece ao contrário, gente. Vai ser comprimido nesta parte de baixo aqui. E aí sai também, tá? Então, o fluido vai entrando, entra numa área grande. Aí eu começo a comprimir essa área, ele sai a uma pressão maior, tá? Embora classificado como volumétrico, não possui compressão interna, tá? Conhecido originalmente como soprador ou Roots, é um exemplo típico de soprador, uma vez que é oferecida para elevação muito pequena de pressão. Raramente empregados em fins industriais, mas é um equipamento de baixo custo e pode suportar longa duração de funcionamento sem cuidados de manutenção, tá? Qual é o lado desse compressor? Lado bom. Ele é muito simples, tá? A manutenção dele é fácil, ele é produzido em série, então ele é barato. Só que como ele é muito simples, tá? Ele tem uma geometria muito simples, é só aqueles lóbulos ali, tá? Vocês perceberam que aqui, ó, existe uma variação do volume, mas ela não é muito significativa, né? Lá no de parafusos, o parafuso tem uma geometria muito mais complexa. Quando entra fluido em uma área maior, né? E o parafuso gira, ele tem um macho e uma fêmea, vai girando, comprimindo bastante. Esse aqui tem uma geometria simples. Então, o que entrou de fluido? Toda essa área grande, até ficar contido nesse espaço. Ainda assim, esse espaço que ficou contido não é tão pequeno. Se eu peguei um volume e baixei um pouquinho esse volume, o que vai acontecer com a minha pressão? Vai aumentar um pouquinho. Lá no de parafuso, que é um dos compressores que eu consigo maiores potências de pressão, maiores valores de pressão, eu pego um volume e diminuo bastante. Então, eu tenho um aumento significativo da pressão. Os de lóbulos, eles pegam um volume e diminuem um pouquinho esse volume. Então, eu tenho uma pressão elevada, mas de forma pouco significativa. Então, eu aplico eles em operações mais simples, como, por exemplo, quando eu preciso de um soprador, tá? Vou mostrar o vídeo de um funcionando. Vocês vão ver que a diferença de volume não é tão significativa, por isso que ele não consegue chegar em pressões muito altas. Ó, ele vai encher, esse aqui, ó, tem 3 lóbulos, não necessariamente precisa ser 2. Vai entrar aqui, vai comprimir, ó, tentar parar. Entrou aqui, ó. Quando esse aqui continua girando, ele comprimiu ele aqui, ó, e lançou ele de volta. Esta pressão de saída, com certeza, tá maior que a pressão de entrada, mas não de forma muito significativa, tá? Mas é utilizado em operações simples. É interessante que conheça mais ou menos como é o funcionamento dele. Tranquilo? Voltamos para lá. Agora entramos nos rotativos, tá? Centrífugos e axiais. Os que a gente viu, alternativo de pistão e alternativo de diafragma, e o rotativo de palhetas, o rotativo de parafuso e o rotativo de lóbulos,
Eram tudo compressores volumétricos. Agora a gente vai ver os dois tipos de compressores dinâmicos, tá? Eles já não trabalham mais de forma intermitente. Eu falei isso lá no início, mas depois de ver o vídeo, ficou entendido por que é intermitente? Porque ele vai entrar com um volume, uma pressão, vai ficar contido em uma determinada área e depois vai ser descarregado. Então, ele acontece por fases, de forma intermitente. O axial e o centrífugo, não. Ele entra, o gás, e sai, tá? De forma contínua. Falando sobre os centrífugos, tá? O gás é aspirado continuamente pela abertura central do impelidor, tá? E descarregado pela periferia. Foi. E descarregado pela periferia, tá? Ou seja, pela outra parte externa dele. Num movimento provocado pela força centrífuga, que surge devido à rotação. O que é a força centrífuga? É a força de rotação. O ar entra, tá? Ele é rotacionado e ele sai. Como ele foi rotacionado, ele ganhou uma aceleração, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do centrífugo. Ó, ele vai entrar, o ar vai entrar por onde? Ó? Vai entrar por aqui. Vai entrar de forma axial e vai sair de forma rotacional, tá? O que é quando entra de forma axial, de forma reta? E sai pelas laterais, tá? É esse giro aqui que promove uma alteração, tá, da velocidade da pressão. Operando, então, em fluxos contínuos, eles aspiram e descarregam o gás exatamente nas pressões externas, tá? É incapaz de proporcionar grandes elevações de pressão. Assim, os utilizados em processos industriais são de múltiplos estágios. O que são com isso? Como ele não tem uma carcaça, tá, para restringir o volume, ele altera a pressão somente pelo movimento de rotação, né? Então, entra ar aqui, rotaciona esse ar e descarrega ele. Esse movimento não tem como gerar grandes aumentos de pressão, tá? Então, o que eu faço em sistemas industriais? Eu faço estágios. Eu tenho vários em sequência. Entra o gás e é expelido. Esse expelido entra em outro. Como ele entrou uma pressão baixa, saiu em uma pressão média, essa pressão média eu faço entrar em outro. Aí eu tenho mais um acréscimo, eu vou acrescentando aos poucos. Entrou numa pressão baixa, saiu numa pressão média. Esse média que saiu, eu boto direto em outro. Então, eu entro em média, aí sai em alta. Eu começo a fazer estágios. É interessante. Tá? Vou mostrar um videozinho aqui para vocês visualizarem mais o sistema de rotação dele. Esse aqui eu botei mais adiante o vídeo, porque era só a explicação da marca e fazendo propaganda. O interessante é escutar a partir daqui, ó. Local. O processo de compressão se inicia com a passagem do ar pela válvula de admissão, seguindo para o impelidor. Acompanhe todo o processo de funcionamento da caixa de engrenagens. Mancais hidrostáticos com filme de óleo, garantindo uma operação estável em qualquer condição. Os mancais hidrostáticos foram desenhados para durarem infinitamente. As cargas axiais são minimizadas através do uso de engrenagens helicoidais, de impelidores opostos e rider rings, que transferem o restante das cargas axiais para o bull gear, resultando um menor BHP. Os impelidores são desenhados por CFD para obter a máxima eficiência. São opções customizadas, ou seja, usinados com máquinas de 5 eixos. Os selos são do tipo labirinto, sem contato, e não há necessidade do uso de ar de selagem, garantindo 100% ar isento de óleo. Os selos também foram desenhados para ter vida infinita.
Os resfriadores são montados no pacote, de fácil manutenção e intercambiáveis entre si. A água nos tubos facilita a limpeza. Os tubos são retos e o feixe tubular é removível. Sistema de lubrificação. O sistema de óleo do Turbo Air 3000 é compacto, contendo 2 bombas de óleo, uma principal e outra auxiliar elétrica. Tá? Esse tipo de compressor, gente, eu uso bastante para fazer o jateamento de areia. Eu utilizo ele na indústria alimentícia, tá? Como ele não tem altas pressões, mas ele tem um rendimento bem interessante. Fiz toda a propaganda aqui. Vamos ver. Voltamos para você. Aqui. Tá? E por último, que também é o segundo compressor do tipo dinâmico, é o axial. Tá? Projeto, construção e operação das mais sofisticadas. Tá? Os axiais, gente, é o princípio de funcionamento das turbinas. Tá? Ele é um pouquinho mais complexo. Por isso que depois a gente vai ver os 2 tipos de turbina. Como trabalha a vapor e como trabalha a gás. São projetos, então, mais complexos, né? Mas vêm sendo utilizados vantajosamente nas plantas industriais modernas. Né? Eu usava muito antes só no campo de aeronaves. Agora eu estou conseguindo usar na indústria, até porque a tecnologia dele, né, já disseminou um pouco e o preço deu uma baixadinha. São dotados de um tambor rotativo, em cuja periferia dele, né, são dispostas séries de pás em arranjos circulares igualmente espaçados. Né? Quando o rotor, então, é posicionado na máquina, esses arranjos ficam intercalados ali entre si por arranjos semelhantes, só que fixos. Né? Então, eu tenho pás móveis e pás fixas, e que ficam circulando ao longo da carcaça. Tá? Aqui A minha eu tenho... tela aqui está com o YouTube ainda. Tá? Ai, Tá. Deve ser igual o meu outro dia, tem que desligar, sair fora, senão não vai voltar. foi? Meu outro dia também parou a tela, aí eu saí fora e entrei de novo, ficou bom. Ah, tá. Não é a minha, então. Foi a específica dele. Né? Tá bom, então tá. Tá no YouTube Então, também. A minha tá no YouTube também. Todo mundo? A minha tá. Minha também. Tá, então tá de todo mundo, mas eu tô botando pra trocar aqui. Agora deveria dar, deu? Não, Não. ainda não. Já não. Tá, eu vou tirar o... Vou tirar... Agora sim. Olha, Tá. Eu Agora deveria tá fora. conseguir passar direto ali, mas já que não tá passando, eu fecho. E aí depois eu lanço de novo. Abriu na apresentação? Sim. Então tá. Isso aqui foi o que eu Agora falei com vocês ali antes, tá? Peraí, que agora não tá lendo a apresentação. Isso aqui foi o que eu falei pra vocês, tá? E esse aqui é um desenhozinho. Então eu vou ter pás fixas, pás móveis, tá? Uma carcaça, a parte de sucção e a parte de descarga, tá? Cada par formado por um conjunto de pás móveis e outro de pás fixas, tá? Se constitui num estágio de compressão. Então, eu tenho vários estágios. Eu tenho pares, tá? Um conjunto de uma móvel com uma fixa. Então, ele também funciona por estágios, né? Uma móvel com uma fixa vai ter alteração de uma pressão. Cai direto em outra fixa e outra móvel. Altera mais um pouquinho a pressão. Depois cai em outro conjunto de fixa e móvel, tá? Então, ele vai acontecendo por etapa. As pás móveis transmite ao gás, né, energia cinética e de entalpia. De entalpia é energia térmica, que a gente chama. Mas o importante é entender que é as pás móveis, né, que transmitem a energia cinética, que é aquela energia de movimento. Pega o gás gera um movimento, tá? As pás fixas
produzem uma deflexão no escoamento, que força a ocorrência de um processo de difusão. Tá? É necessário que ocorra difusão do gás ali no sistema para ter melhor funcionamento. Agora eu explico direitinho isso no vídeo, o que é difusão. Tá? Aqui já é uma foto um pouquinho melhor de enxergar. Então, vai ter a sucção e vai ter a descarga e esses conjuntos de pares de pás fixas e pás móveis. Deixa eu mostrar para vocês no vídeo aqui, que a gente enxerga melhor. É esse último aqui, tá? Direto uma turbina. O vídeo tá em inglês, tá? Era que eu... Não é esse aqui. Não, acho que é esse aqui. Que a legenda tá em inglês, mas a ideia é a ilustração dele ali, tá bem tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês. Todo mundo tá vendo o vídeo? Foi a tela tranquila aqui? Positivo. Ok. Sim. The pushing force or thrust, which we create by making the air accelerate between the front and the back of the engine. This is basically done by the large fan at the front of the engine, through which air passes at a high rate. These are the various components of the CFM56. The fan, which is a large diameter propeller, Tá? É só uma primeira ventoinha. Aqui eu tenho os conjuntos, ó. Pode ver que é sempre uma fixa e uma móvel, uma fixa e uma móvel. Compressor de alta pressão e de baixa pressão. É 2 estágios. E a câmara de combustão. The high and low pressure turbines in which the pressure of the hot gas is reduced as they drive the compressors and fan. There are 5 turbine stages, 1 high pressure and 4 low pressure. And finally, the exhaust assembly. The CFM56 is a high bypass ratio engine. The primary flow passes through the combustor, while the secondary flow passes only through the fan. Ó, 80% do ar que bate nele passa por fora e 20% entra. And provides 80% of the engine's thrust. The primary flow passes in succession through the compressors, the combustor, and the turbines, before being ejected rearwards through the exhaust assembly. A câmara de combustão, para que eu tenho a combustão e uma câmara? Para promover a expansão, né? Quando eu tenho uma explosão, eu promovo a expansão. After which it enters the combustor, where fuel is injected and ignited. Burning the mixture of fuel and air brings the temperature up to 1,700 degrees Celsius. É nessa expansão do ar, nessa explosão que eu tenho aumento da temperatura. Immediately after the combustion section. The pressure of the air drops as it passes through the turbines and makes them spin. And the turbines whose shafts ride within one another concentrically in turn drive the fan and the 2 compressors. The air is then expelled through the primary duct, joining the air from the fan stream. A turbofan is therefore a flow cycle engine. Air is compressed, then heated by burning fuel. Aqui é para mostrar o motor de combustão interna. A gente não viu isso aqui ainda. A gente vai ver. Tá? Os axiais são os mais... Deixa eu ver se passou. Todo mundo passou aí para a apresentação de PowerPoint? Sim. Sim. Tá. Os axiais são os que são mais complexos, tá? Depois a gente vai ver direitinho essa função de turbinas. Turbinas que trabalham a gás e turbinas que trabalham a vapor, tá? A gente precisa de uma aula toda para ver ela, tá? Aqui, gente, é só algumas comparações do que a gente falou, tá? Para a gente ver mais ou menos por que uns têm alta eficiência, outros têm baixa eficiência. Ah, mas o que é de baixa eficiência não me interessa, né? Depende. Normalmente, os que são menos eficientes, às vezes são mais baratos, né? Na prática, eu não posso ter o mais eficiente, o mais moderno, né? Normalmente é uma relação de custo com benefício. Esse aqui, ó, são de compressores alternativos, tá? Os compressores alternativos, eles trabalham mais ou menos em 4 passos ali, tá? Essa aqui é uma tabela de pressão e vazão,
tá? Eu tenho num ponto alta vazão, tá? E uma queda, eu diminuo a vazão e aumento a pressão. Depois do ponto 2 para o ponto 3, tá? Eu tenho uma diminuição da vazão. Do ponto 3 para o ponto 4, eu tenho uma diminuição da pressão, tá? E aumento da vazão. O que é isso aqui? Do ponto 1 para o ponto 2 é o que acontece a descarga, tá? Então, quando o meu cabeçote está cheio, meu pistão empurra, eu tenho alto volume ali comprimido e vou aumentar a pressão e diminuir o volume, né? Eu tenho fluido contido. Ele vai aumentar a pressão e vai diminuir o volume. Por quê? Porque abriu a válvula de descarga. Vai fechar a válvula de descarga, tá? A pressão, quando as válvulas estão fechadas, a pressão se mantém a mesma, né? Só que ele vai começar a descer, descer, descer. Então, vai diminuir o volume. Na sucção, acontece o contrário. Como abriu a válvula de sucção, a pressão lá diminui, tá? Então, é um ciclo constante. Aumenta a pressão, mantém a pressão enquanto está fechada, depois diminui a pressão, tá? Por que a gente fala desse gráfico aqui, ó? Para cair nisso aqui, ó. Os compressores alternativos a pistão, eles trabalham assim, ó. Então, eu tenho uma parte aqui, ó, que eu preciso de uma vazão mínima, né? A minha menor vazão é no ponto 3, que daria mais ou menos aqui. Então, ele não trabalha vazio, ele tem que ter sempre uma vazão mínima, tá? Os de palhetas de parafusos, não. Eles aproveitam toda a vazão do fluido, tá? Existem 3 formas de se trabalhar com palhetas e parafusos. Com sobrecompressão, subcompressão ou compressão ideal. Compressão ideal é trabalhar, né, na compressão que diz lá no manual que é ideal. Sobrecompressão é quando eu aumento a pressão. E subcompressão é quando eu uso uma pressão mais baixa. O ideal vai ter o rendimento que o meu compressor oferece, o rendimento máximo, né? Se eu trabalhar ele com uma pressão maior que é a determinada, eu tenho um maior consumo de energia, uma elevação da temperatura de descarga, uma redução da eficiência e redução da vida útil do compressor. Quando eu uso ele, é uma pressão maior, tá? Quando eu trabalho ele a uma pressão menor, eu tenho ainda um maior consumo de energia. Ah, mas é uma pressão menor. Não adianta, equipamento mecânico, tanto que eu trabalhe mais ou a menos do ideal dele, o consumo de energia sempre vai ser maior, tá? Porque ele é projetado para trabalhar naquela escala. Eu uso outro, sempre tem um maior consumo. Vai reduzir a eficiência e também vai reduzir a vida útil do compressor, né? E no compressão ideal, nos dados ali indicados, ele vai ter o melhor comportamento, tá? O que eu faço quando eu comparo isso, ó? Tanto o palhete e o parafuso, eu não tenho um volume morto. E a relação de compressão interna, ela é definida. O que é volume morto, gente? É importante a gente saber isso quando a gente precisa fazer reabastecimento do fluido, tá? De um compressor. Vai dizer lá a quantidade de fluido que circula, tá? No palhetas e parafuso, todo o fluido circula. Tudo que entra no início do compressor sai no final do compressor. Nos compressores alternativos em pistão, eu tenho o que eu chamo de volume morto, tá? O meu pistão nunca vai descer e quando subir, o pistão não encosta lá nas válvulas de descarga e admissão. Ele não encosta, ele vem um pouquinho antes. Se tem fluido dentro do meu cabeçote ali, o meu pistão sobe, ele nunca vai encostar, ele vai ficar sempre a uma distância. Nessa distância não vai ficar sempre uma quantidade de fluido ali, uma quantidade de fluido que não é comprimida, tá? Então é isso que a gente chama de volume morto. Quando eu tenho volume morto, eu tenho uma baixa no meu rendimento, porque aquele fluido ali, ele não sofre compressão,
mas ele se mantém ali, tá? Isso é o que a gente chama de volume morto. Então, por isso que compressores a palheta e parafusos têm rendimentos melhores que os alternativos, né? Porque eles trabalham sem volume morto, não tem nenhum trabalho extra. Ah, mas é só fluido que está ali. Não, não é só fluido que está ali parado. Não é esse o problema. É o fluido que está ali e que não sai, que não é comprimido. Então, eu estou gastando energia para comprimir aquele fluido e ele não sai todo. Ele mantém uma parte dele ali. Então, o rendimento dele cai, tá? E, em contrapartida, né, os compressores alternativos a pistão, eles são mais em conta. Eles têm tecnologia disseminada já, tudo que é fabricante produz, eles têm uma geometria um pouco mais simples, então eles são mais baratos, mas eles apresentam eficiências menores que os compressores de palhetas e parafusos. Esse aqui é o de lóbulos, tá? Não tem grandes diferenças de um valor para o outro, e ele também não trabalha com volume morto, tá? Então, no alternativo, o volume morto seria esse aqui, ó, que não está no sistema. No parafuso e palhetas também, trabalha com tudinho aqui. No lóbulos também, não tem nenhuma área de volume, começa do volume 0 e vai até o volume final, não tem volume morto, tá? Não diz respeito aos compressores dinâmicos, pois neste o gás não realiza um ciclo, em nenhum momento perde o contato com a sucção e descarga. Como os compressores volumétricos, eles têm um espaço confinado, eles são ciclos, eles saem e eles entram, então eles têm gráficos de ciclo. Os compressores dinâmicos, né, eles têm um movimento contínuo, mas eles não têm o espaço em que é contido o fluido, então não é possível desenvolver os gráficos deles. E aqui é só uma faixa de aplicação de compressores para se ter uma noção. Ó, os alternativos, normalmente quando diz alternativos, assim, gente, a gente fala que é o pistão, tá? Dificilmente vai ser o de diafragma, ou chamado também de membrana. Normalmente, quando é só alternativo, a gente já assume que é pistão, tá? Para uma vazão aspirada de até 250 metros cúbicos, ele chega a uma pressão máxima ali, ó, de 250 mil quilopascal, enquanto de palhetas, né, a uma vazão aspirada de 2 a 80 metros cúbicos por minuto, tem uma pressão máxima de 900, tá? Então, normalmente eu seleciono pela vazão aspirada, né, e pelas pressões que eu desejo dimensionar, tá? Mas não posso selecionar só por pressões. Às vezes eu tenho características específicas do processo que me implicam a usar determinado compressor. Pessoal, dúvidas? Ah, isso aqui também é interessante, tá? É só um gráficozinho que ele relaciona pressão e vazão, tá? Normalmente, como é que eu seleciono um compressor? Eu preciso saber a pressão em que ele vai trabalhar e a vazão que ele vai trabalhar. São os dois dados que eu preciso saber. Esse aqui é um gráfico genérico para quando eu não tenho, nesse tipo de processo eu tenho que usar tal compressor. Se eu não tenho essa determinação, fica a meu critério escolher. Esse é um gráfico bem interessante de vocês utilizarem. A gente tem um sistema lá e eu preciso selecionar, né, um compressor. Qual que eu vou usar? Esse aqui é bem fácil de achar na internet. É um gráfico, né, vou mandar para vocês, de relação de pressão de descarga com vazão. Como é que a gente usa ele? Vocês repararam que tem os espaços aqui, ó, que explica cada compressor? A gente usa ele de forma bem simples. Qual é a pressão em PSI que a gente vai trabalhar? Seu Paulo, chuta pra gente. De 1 a 100 mil. Que pressão de descarga a gente vai selecionar? Chuta uma para nós aí. De 1 a 100 mil. Quanto a gente vai usar de pressão em PSI? Congelou a tela dele. Tá, vamos mudar o participante. Tainan, chuta um valor aí de 1 a 100 mil PSI. Qual tu quer? 1000. 1000? Então tá. 1000 de pressão
botar bem aqui. Deixa eu ver mais alguém que esteja com a tela aí. Todo mundo escondido. Tá. Todo mundo sem visão, vai o Tainan de novo. Se fosse 1000 de pressão, eu estaria aqui. Tá? E de vazão? Eu tenho 1, 10, 10 na 2, né? Que é 100, 10 na 3, 10 na 4, 10 na 5, tudo em CFM, tá? Tenho outras tabelas com outras unidades de vazão, tá? Pode ter tabelas de quilo por segundo, que é um tipo de vazão. Essa aqui é em CFM, não é tão utilizada. Por exemplo, eu tenho 10 CFMs de vazão. Então, como é que eu vou selecionar? Eu vou cruzar a linha de pressão com a linha de vazão. Se eu cruzar 1000 com 10, eu vou chegar nesse ponto aqui onde está o meu mouse, não vou? Então, que tipo de compressores é interessante eu usar? Seria interessante eu usar o que está dentro deste quadrado maior, que são os alternativos de múltiplo estágio. Por exemplo, eu preciso de um compressor que alcance uma alta vazão, mas uma pressão baixa. Uma alta vazão, uma vazão de 10 na 5. Estou aqui, ó, 10 na 5, mas uma pressão não tão baixa, de 10 PSI. Vou cruzar o 10 com 10 na 5. Encontro um ponto aqui. Que tipo de compressores eu posso usar aqui, ó? O que melhor se enquadraria seria compressores axiais, porque eu estou bem dentro do quadrado dos axiais. Mas também poderia usar quem? De quem é essa linha azul aqui, ó? Essa linha azul aqui, ó, é dos centrífugos de múltiplo estágio. Poderia usar ele. E essa linha roxa, ó, tô nesse ponto onde está meu mouse. Posso usar 3 tipos. O vermelho, o azul e o roxo. O que é o roxo? O roxo é de lóbulos. Sim, lóbulos, tá? Então, é um gráficozinho, claro que ele é um pequeno palpite. Tu vai cruzar a tua quantidade de pressão de descarga com a tua vazão, tá? Dependendo de onde tu te posicionar, vai te dizer que tu pode usar tais tipos de compressores. Ou seja, existem no mercado compressores desses tipos para tu atuar. Por exemplo, se eu estou a uma alta pressão e uma baixa vazão, eu não poderia usar os axiais, porque os axiais estão num quadrado lá longe, ó. Então, não existe um compressor axial com essa minha determinada pressão e vazão, tá? Alguma dúvida sobre compressores, pessoal? Até agora, não? Então, tá. Deixa eu fazer a chamada aqui. Vamos lá, quem tá aí? Quem não estiver, me avise depois. Maurício, Luan, Tainan, Marcos, Carlos, Rafael Garcia, Adão, Felipe, Johnny, Walter, Rafael Gonçalves, Paulo, Leandro Socorro, Lucas Vieira, Douglas, Isaías, Diego, Ronaldo, Bruno, Josué, Maurício já tinha ido, anotei de novo, e Fernando. Faltou alguém? Professor, eu não sei se falhou, porque tá, senão de vez em quando está falhando. Aqui eu não escutei Rony, Dione, Selemias. Selemias não entrou. Não? Não. Tá. O Rony é o Adão, agora eu decorei. Tá anotado. E quem era o outro? Nossa, eu posso fazer a falhando, segunda chamada. Tá falhando para mim aqui. Não, eu acho que sim. Vai dormir, seu Paulo? Cala a boca, Diego. Boa noite para todos, então. Boa noite. Bom descanso, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Até aí, Adão. Até amanhã, rapaziada. Boa noite, Johnny. Valeu. Vai dormir, Johnny? A cara do Essa careca aí, Luan, Johnny. hein, ó. É da cara do Luan, hein, o Diego.
Porra, Vamos parabéns dormir, pra ti. cambada de vagabundo. Ah, vai. Apareceu o falecido aí. Ei, Douglas. Se ele que faz alguma coisa Ó, na só cozinha. no vinho, hein? Que barbada, hein? Tecou, né, pai? Tecou, né? Gelada, mamãe. Tá certo, aí tá certo. Tu gosta de tomar gelada? Bora limpar o fogão. Um abraço. Falou. Isso, é os amigos, pai. Vai, Oh, conversa com ele. eu já saí, filho. Conversa com ele. Tu não quis conversar com ele. É porque eu Ah, não. agora não sei sair agora. É porque eu não estudo nessa escola. Ah, tá bem, desculpa. Então, Mas eu te amo. Aquele beijinho de arroz. De arroz, arroz. Ah, não peguei. Dia, 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 dia.